Evangelho de João, capítulo 6, versículos 63 e 64. Eu prometo para você que, porque eu percebi, o nosso programa hoje foi extenso, mas foi por boas razões, você viu. Eu prometo para você que não vou deixar passar muito da hora. Eu acho que você não entendeu, eu vou falar de novo. Eu prometo para você que eu não vou deixar passar muito da hora, eu vou pregar rapidinho. Soou falso, mas tudo bem. João, capítulo 6, versículos 63 e 64. Escuta essa palavra de Deus para a sua vida. O Espírito é que dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e são vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu disse são Espírito e são vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Quando Jesus diz, o Espírito é que dá a vida, Jesus quer dizer que toda a dinâmica viva que opera no mundo da matéria, todas as energias pulsantes que faz o mundo da matéria funcionar, não tem origem nessa dimensão. Que essa dimensão foi criada por uma outra dimensão espiritual e não apenas criada, ela continua a ser sustentada, porque as energias que fazem o mundo funcionar, as energias que fazem a vida ser vida, está vindo de um outro lugar do mundo espiritual. Quando Jesus diz que o Espírito é que dá vida, a carne ou a matéria morta, sem vida, não faz coisa nenhuma. Jesus está fazendo uma referência a uma fala do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, Paulo diz assim: pela fé nós cremos que os mundos, ou o universo, em algumas versões, foram criados pela palavra de Deus, de tal forma que o mundo visível veio a existir a partir do mundo invisível. O que Paulo quer dizer aos Hebreus é que toda a existência material veio a partir da intervenção de uma existência espiritual. Significa que toda mudança sobrenatural e toda mudança natural, porque, na verdade, aquilo que a gente se acostuma, a gente chama de natural. Aquilo que pega a gente de surpresa, a gente chama de sobrenatural. Mas muito do que nós chamamos de natural hoje, porque a ciência se multiplicou e a gente se acostumou, a gente entendeu muita coisa, era chamado de sobrenatural em outro momento da história. Então, na verdade, toda a existência da vida nessa dimensão é sobrenatural. Quando a gente dá uma pesquisada no que se sabe sobre o universo, no que se sabe sobre a mecânica do sistema solar, a gente descobre que o fato de ter vida no planeta Terra é um absoluto milagre. A Terra, falando da mecânica celeste, falando da organização do sistema solar, do nosso sistema solar, porque, segundo os pesquisadores, e a verdade é que nem isso dá para ter muita certeza, mas de acordo com quem milita nessa área e pesquisa nessa área, há muitos outros sistemas solares espalhados pelo universo. Mas pensando no nosso sistema solar, se o planeta Terra estivesse apenas um pouquinho mais longe do Sol, ela congelaria. Se ela estivesse apenas um pouquinho mais perto do Sol, ela queimaria.
Então, para que haja vida, como a gente conhece no planeta Terra, a Terra tem que estar exatamente onde ela está. Há outros planetas congelados e há outros planetas incendiados, onde não pode ter vida, porque ou eles estão perto demais do Sol ou tão longe demais do Sol. Mas a ciência nos ajudou a entender como é que essas coisas funcionam e a gente colocou esse milagre na conta da lei da gravidade e na conta do acaso. Duas coisas que a gente acha que é natural, mas a verdade é que isso é sobrenatural. Quando uma criança nasce, na verdade, um pouco antes da criança nascer, quando a gente tem aquela oportunidade de ouro que nem todo mundo tem, de colocar o rosto e o ouvido colado na barriga da mãe com o bebê lá dentro, e você sente aquela mãozinha passando em você assim, eu arrepio só de lembrar da cena. Não dá para você dizer, não é um milagre, é um milagre. Eu sei que você não lembra e nem quer pensar muito no assunto, mas um dia você morou no ventre da sua mãe. Na verdade, eu acho que as mães são umas criaturinhas privilegiadas por viverem isso, porque elas andam com uma pessoa dentro dela, para baixo e para cima. E aí ela vê essa pessoa nascer, crescer e virar gente e fazer alguma coisa da vida. E enquanto essa pessoa está crescendo e fazendo alguma coisa da vida, essa mulher sabe o tempo todo que aquela pessoa ali morou em torno de 9 meses dentro dela. Isso a ciência já explicou. A gente sabe exatamente o que acontece em cada semana, na verdade, em cada dia. Isso está tudo documentado, todo dia da gravidez está documentado. A gente sabe tudo sobre esse assunto. A gente ainda não sabe, mas a ciência tem certeza que vai descobrir daqui a um dia como foi que a vida surgiu. Porque não faz sentido ainda como a mecânica, o carnal, como que o mineral, como que o material, de alguma forma, passou de ser uma molécula para uma célula viva. Não se sabe ainda. Mas a ciência tem certeza que daqui a uns dias eles vão descobrir. Eu acho que não vão, porque a vida é um milagre. Mas não só a vida é um milagre. O crescimento de um bebê no ventre da sua mãe é um milagre. O fato de haver vida no planeta Terra é um milagre. Tem milagre para todos os lados que nós estamos chamando de mãe natureza. Mas é milagre. Mas independente desses milagres, ainda há coisas que nós chamamos de milagres. Aqueles que nós chamamos de milagre e aqueles que nós não chamamos de milagre, por exemplo, o fato de você estar respirando agora, só porque você entende o processo, você parou de chamar de milagre, mas é um milagre. Essas coisas que a gente chama de milagre e essas coisas que a gente não chama de milagre só acontecem porque uma energia sobrenatural de outra dimensão, da dimensão espiritual, invadiu o nosso mundo e atuou aqui. É isso que Paulo quer dizer quando ele disse: as coisas visíveis foram criadas, vieram a existir a partir do mundo invisível, a partir do mundo espiritual. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz: o espírito é que vivifica, a carne, a matéria não serve para nada. Quando o espírito atua sobre a matéria, quando o mundo espiritual atua sobre o mundo material, então algumas leis são revertidas, algumas mudanças acontecem, e é quando a gente chama de milagre. Quando, na verdade, a gente vive milagre todo dia e o dia todo. Mas o ponto onde eu quero chegar é o fato de que esse mover sobrenatural não é daqui, vem de outra dimensão. E não começou agora. O Gênesis
nos conta que Deus criou os céus e a terra, e o Gênesis nos conta que aconteceu alguma coisa depois que Deus criou os céus e a terra, e não nos convém falar desse assunto agora, porque a gente nem tem tempo para isso. E então a terra se tornou sem forma e vazia. E quando a terra está sem forma e vazia, há uma intervenção divina. E o Espírito de Deus começa a pairar sobre a face do abismo, sobre a face do caos. O Espírito atuando sobre o caos. E então Deus liberou a sua palavra que é viva. Haja luz. É nessa hora que o mundo espiritual atua sobre a matéria em forma de caos. E Deus conserta tudo, porque as coisas vêm do mundo espiritual. Sabe, quando Jesus falou essas palavras, ele falou para uma multidão materialista, faminta, que achava que ia controlar o mundo ao redor dela para conseguir pão. Essa mesma multidão que está escutando esse sermão de Jesus, em João capítulo 6, é a mesma multidão que havia comido pão e peixe multiplicado milagrosamente no dia anterior. No dia anterior, mais de 5.000 pessoas, porque pelo menos homens do sexo masculino eram 5.000. O chute mais provável era que tinham 20.000 pessoas. Todas essas pessoas comeram pão e peixe, multiplicados a partir de 5 pães e 2 peixinhos. E depois que eles comem, no dia seguinte eles descobrem onde Jesus está, e eles vão para lá de novo, e reúnem a multidão inteira, e fica todo mundo de bracinho cruzado, dizendo: Senhor, nós viemos ouvir a sua palavra. E Jesus olhou para eles e falou: se vieram ouvir minha palavra, nada. Lembrei da Isa agora. Não é nada. A Isa fala assim. Vieram ouvir a palavra, nada. Vocês vieram porque comeram pão ontem e se fartaram. Vocês vieram porque comeram peixe ontem e se fartaram. E Jesus disse: vocês estão tentando controlar a vida a partir da matéria. E não vai dar certo. Vocês acham que descobriram a fonte de alimento que não acaba e vocês vieram tentar controlar aquela fonte. Inclusive foi nesse momento que eles quiseram fazer de Jesus rei. Você precisa reinar sobre nós, porque se você reinar, vai ter pão de graça todo dia e peixe de graça todo dia, porque você vai ser um rei que multiplica pão e peixe. E Jesus disse: ei, calma! Você não deve tentar controlar o mundo a partir da matéria, porque a matéria não resolve nada. Quer intervenção? Busca isso em outro lugar. Busca isso no sobrenatural. É de lá que vem o poder que faz as coisas mudarem. Por causa do nosso tempo, eu preciso vigiar o nosso tempo. Jesus queria fazer esse povo entender que toda intervenção que muda o curso do caos tem que vir do mundo espiritual. O caos que opera no mundo, o caos que faz as vidas piorarem, o caos que faz o sofrimento acontecer, o caos que faz as coisas desequilibrarem constantemente, esse caos, ele só pode sofrer intervenção do mundo espiritual, como sofreu inicialmente lá no Gênesis. Só a partir do mundo espiritual que o caos pode sofrer intervenção. E Jesus disse: eu queria desafiar vocês a parar de tentar controlar a vida dessa dimensão. E eu queria desafiar vocês a se envolverem mais com a dimensão de onde as coisas realmente acontecem. Jesus, quando teve a oportunidade de ler a Torá e os profetas na cidade de Nazaré, ele abre um texto e diz:
O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar liberdade aos cativos, para pregar restauração da vista aos cegos, para pregar liberdade aos oprimidos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava dizendo que para Ele agir no nosso mundo, para Ele fazer o que Ele veio fazer aqui, Ele precisava da intervenção do Espírito Santo operando nele, porque o único jeito de fazer mudanças sérias nessa dimensão é a partir da outra. Mas nesse texto, Jesus não apenas nos conta que o único jeito de mudar as coisas aqui, que o único jeito de fazer intervenções no caos é usando o mundo espiritual. Jesus nos conta como acessar o mundo espiritual, quando ele diz assim: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Jesus estava dizendo para aquele povo a mesma fala que foi dada por Moisés lá na Torá, no Pentateuco. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo que é muito importante que a gente tire um pouco da energia que a gente usa para correr atrás do sustento físico, que a gente tire um pouco da dedicação, do tempo que a gente usa para correr atrás do pão, da matéria, e aplique tempo, energia, dedicação em se envolver com a palavra. Por quê? Porque é a palavra que vai produzir fé, e é a fé que vai acessar o sobrenatural. Quando Jesus fala disso, ele diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu disse a vocês são espírito e são vida. Contudo, há alguns entre vocês que não creem. Qual é o objetivo final da palavra? Fazer você crer. Por quê? Porque essa palavra ativa a fé. E a fé muda as coisas. Deixa eu te contar. Quantas vezes você tinha certeza que ia dar tudo errado, e aí alguma coisa aconteceu e deu tudo certo, e até hoje você não tem a menor ideia de como deu certo? Eu sei como deu certo. Uma intervenção sobrenatural. Mas não, intervenção sobrenatural não aconteceu apenas naquele dia em que você esperava uma coisa ruim e veio uma coisa boa. A intervenção sobrenatural está acontecendo todo dia e o dia todo na sua vida. E é essa intervenção sobrenatural que precisa ser sustentado pelo espiritual, porque a matéria não dá conta de sustentar isso. E nós sustentamos o sobrenatural separando tempo para nos envolver com a palavra viva de Deus. A palavra de Deus, irmãos, não é alguma coisa gerada nessa dimensão. Deus, bondosamente, nos entregou sua palavra, desde que ele revela a Torá a Moisés lá no Monte Sinai. E desde então, ele vem se revelando e colocando energia viva, sobrenatural, nessas palavras. Essa sobrenaturalidade que flui e vivifica a gente, dita por Moisés. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, confirmado por Jesus no Novo Testamento e por seus apóstolos. A palavra da vida. A gente precisa dela para viver, porque a nossa vida flui sobrenaturalmente. Não vem de você, não vem da sua força, não vem da sua dedicação. E sim, eu reconheço sua dedicação. Eu entendo o quanto você trabalhou, o quanto você se dedicou, o quanto você estudou, o quanto você se preparou, o quanto você deu sua contribuição para chegar em algum lugar. Mas escuta, toda a sua contribuição, todo o seu esforço, toda a sua inteligência, toda a sua esperteza, toda a sua dedicação vai dar em nada se o toque de Deus não cair ali.
Paulo comparou toda a nossa capacidade, tudo que a gente tem para contribuir com o plano de Deus, Paulo comparou tudo como esterco. E calma, você pode estar pensando que esterco é só merda. E eu pensei bem que não devia falar essa palavra merda no altar. Mas talvez você pense que é só alguma coisa para ser jogado fora, e não, o esterco é importante. O esterco que Paulo fala aos filipenses, que ele considerou tudo que ele tinha como esterco. O esterco é importante para colocar na planta, para preparar a terra, para que a planta sugue nutrientes do esterco. Ele é importante, desde que a planta esteja viva. Se você colocar esterco na planta morta, a planta e o esterco vão ser tudo a mesma coisa e não vai dar em nada. Então, eu não estou dizendo que a sua contribuição não é importante, que a sua esperteza não é importante, que a sua inteligência não é importante, mas não vai dar em nada se Deus não fizer uma intervenção. E por isso tem um convite de Deus para você. Por isso tem um convite de Deus para você. Tomar postura e se perguntar qual o percentual das suas energias está sendo gasta em trazer o espiritual, em trazer o sobrenatural para dentro da sua vida. Qual o percentual de tempo, qual o percentual de energia, qual o percentual de dedicação você está gastando para orar, para buscar a face de Deus, talvez até subir ao monte com os irmãos do ministério que sobe o monte para orar, talvez vir para 6 horas da manhã, 6 da tarde orar, talvez finalmente completar aquela leitura bíblica de um ano inteiro que você começou um monte de vezes e não terminou, talvez só gastar um tempo com Deus estudando sua palavra, talvez só passar um tempo ouvindo a palavra e meditando ela. O Espírito de Deus está te desafiando a se perguntar qual o percentual você gasta correndo atrás do pão e qual o percentual você gasta ativando o mundo espiritual para fazer sua vida funcionar. De qualquer forma, mesmo que você não ativar, sua vida ainda vai ser sustentada pelo mundo espiritual. Mas ela podia ser mais sustentada pelo mundo espiritual. Ela podia receber mais desse mover sobrenatural, porque a vida só opera baseado na sobrenaturalidade que vem da dimensão do Espírito. Por isso Jesus disse, o Espírito é que dá vida. A carne, a matéria, não serve para nada. As palavras que eu vos digo não são dessa dimensão, são da outra. Presta atenção nela, se expõe a ela, deixa ela transformar você, deixa ela ministrar você. Gaste um tempo com a palavra.